mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal 5.2 Palmas Homeschool. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal do Ensino de Palmas e servidora na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. Hoje é a nossa 27ª aula do componente curricular de língua portuguesa e, para me auxiliar na aula, está presente a queridíssima Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos, é fundamental que você já tenha em mãos lápis, borracha e caderno e esteja em um ambiente tranquilo e organizado para que o seu aprendizado aumente ainda mais. O nosso lema é o seguinte: vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula! Na aula de hoje, vamos dar início a um conteúdo muito importante. Eu já mencionei que na nossa língua portuguesa temos cerca de 600.000 palavras e que cada palavra, dependendo do contexto, pertence a uma classe gramatical. A classe gramatical que iremos conhecer hoje chama-se pronome. Vocês, alunos do terceiro ano, estudarão 3 tipos de pronome: os pronomes pessoal, pronome demonstrativo e pronome de tratamento. Hoje daremos início ao nosso assunto de pronome pessoal do caso reto. Vamos observar essa tirinha? Vocês já ouviram, já conhecem a tirinha do Garfield? Observe aí na sua telinha. Fava, você poderia fazer a leitura da tirinha para nós? Faço sim, prof. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina? E agora o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Observaram ali, galerinha? Observaram aí, mentes brilhantes, a leitura? Vocês notaram que a tirinha tem uma conversação? A conversa do John com o gato Garfield? Ou seja, sempre ao conversarmos com alguém, há sempre uma pessoa. Quando você vai conversar com alguém, você fica conversando sozinho? As pessoas, se ficarmos conversando sozinhos, as pessoas pensam até que somos loucas. Então, a conversação sempre necessita de ter uma pessoa. No caso ali da tirinha que nós vimos, o John está conversando com o gato. Então, numa conversação, nós podemos falar que tem 3 tipos de pessoa: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Sempre a pessoa que estiver falando, ela é a primeira pessoa. Quem é a segunda pessoa? É a pessoa com quem se fala. Primeira pessoa, pessoa que fala. Segunda pessoa indica com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem, ou seja, sobre o que se fala. Alguma pergunta, Fava? Ai, prof, que conteúdo é esse? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Como assim, prof? Eu não estou conseguindo entender. Alguém mais? Mentes brilhantes, vocês estão conseguindo entender? Então vai lá. Numa situação de conversa, você não conversa sozinho. Então, sempre que tivermos uma conversa, teremos que ter pessoas para conversar. A primeira pessoa que conversa é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Por isso que nós estamos aprendendo pronome pessoal do caso reto. Vamos aprender quem são essas pessoas. A pessoa que fala. Quem é a pessoa que fala? Quem é a pessoa que fala? Então, a pessoa que fala, eu vou falar que ela é a primeira pessoa do singular, que é eu. Então, a primeira pessoa que fala, eu. A segunda pessoa é com quem se fala. No caso, eu estou falando com quem? Com vocês. Eu sou a primeira pessoa e vocês são a segunda pessoa. Então, a segunda pessoa do singular é tu ou você. Dependendo da região que você mora, do país,
que você, dependendo de que região você veio, você vai falar você, ou eu ouço pessoas falando tu também. Então, tu e você é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, de quem se fala? Terceira pessoa do singular, de quem se fala, pode ser ele ou ela. Então, vamos lá. Pessoa que fala é a primeira pessoa. Então, a primeira pessoa que fala sou eu. Segunda pessoa é com quem se fala. Quando você vai falar com alguém, você vai falar com alguém. Então, se você está falando com alguém, está falando com uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa nós vamos chamar de tu ou de você. E a terceira pessoa é de quem se fala. Observe esse exemplo. Eu estou falando com você. Aí eu faço uma pergunta para você. O seu responsável está aí? Quem é o seu responsável nessa hipótese? Eu estou falando com você. O seu responsável está aí? Quem é o seu responsável? Então, esse quem é a terceira pessoa. Eu poderia falar, o seu responsável está aí? Ele ou ela está perto de você? Entendeu? Outra coisinha. Eu falei primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Isso quando tiver eu, quando tiver só você ou quando tiver só um dos responsáveis. Quando tiver mais de uma pessoa, nós vamos falar que é o plural. O plural é mais de um elemento, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. Então, vai lá. Primeira pessoa do plural, nós. Nós. Quando eu falo nós, é a primeira pessoa que fala, eu me incluo no meio. Por isso que eu falo que nós é a primeira pessoa do plural, porque eu estou me incluindo no meio. Segunda pessoa do plural, agora eu não estou falando só com você, eu estou falando com você mais alguém junto. Então, tem mais de uma pessoa, eu vou falar que ele é o plural, então eu vou chamar de vós ou vocês. Tu, se fosse uma pessoa, como são duas pessoas, eu vou falar que é a segunda pessoa do plural, que é vós ou vocês. Terceira pessoa do plural, ele. Se eu for falar só de uma pessoa, se eu for me referir a mais pessoas, eu vou falar que são eles ou elas. Deu para compreender? Primeira, então, estamos aprendendo o pronome pessoal do caso reto. Descobrimos que no pronome pessoal do caso reto são 3 pessoas. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Se tiver mais de um, mudou. Chamaremos de plural. Primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, eu me englobo também. Segunda pessoa do plural, vós, vocês. Mais de uma pessoa, vós ou vocês. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Entendeu? Quer aprender mesmo? É assim. Vá na frente do espelho. Você tem que entender, lembrar dessas pessoas. Vai lá no banheiro, no teu quarto, fica lá na frente do espelho e faz assim. Eu, tu. Ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Entendeu? Ó, eu, tu. Ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São as pessoas do discurso. Mas vocês vão entender. Preste atenção nessa atividade aqui. Complete as frases com os pronomes do caso reto. Quem são os pronomes do caso reto? Aqueles que você treinou lá no banheiro, em frente ao espelho. Eu, tu, eles ou elas, nós, vós, eles ou elas, entendeu? Olhe no espelho, fale, não tenha vergonha, porque você está aprendendo pronome pessoal do caso reto. Então, vai lá. Quem são as pessoas do pronome pessoal do caso reto? Eu, tu ou vocês, ele ou ela, nós, vós ou vocês,
eles ou elas. Vai lá. Então, nós vamos completar essas frases usando essas pessoas aqui. Primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, do singular ou do plural. Letra A. Rarararará, fugimos depressa. Que pessoa que eu vou colocar aqui? Quem fugimos depressa? Eu fugimos depressa? Deu certo? Tu ou você fugimos depressa? Ele ou ela fugimos depressa? Deu? Combinou? Não. Deu concordância? Não. Nós fugimos depressa? Hã? Muito bem. Nós fugimos depressa. Nós fugimos depressa. Então, aqui eu usei a primeira pessoa do plural, porque é mais de uma, somos nós. Nós, eu me incluo nessa fala, nós. Segundo exemplo. Tarararará, deram risada. Quem deram risada? Eu deram risada? Tu deram risada? Ele ou ela deram risada? Nós deram risada? Vós deram risada? Ou eles ou elas deram risada? Qual? Qual, Fava? Prof, deram risada. Eles ou elas deram risada. Muito bem. Vamos completar aqui? Ele, eles ou elas. Eu não sei quem que é, então vou falar que são eles ou elas deram risadas. Deram risada. Vamos para o nosso terceiro. Tarararará, fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Eles ou elas fui ao mercado? Nós fui ao mercado? Tu foi ao mercado? Cuidado com o tu, hein? Mas eu poderia colocar, você foi ao mercado? O tu, o ano que vem, quando você estiver lá brilhando no quarto ano, você vai aprender a conjugação do tu aqui em relação ao verbo. Mas eu poderia colocar, você foi ao mercado? Não, não tem condição. Tu fui ao mercado? Então, fui ao mercado. Quem fui ou quem foi ao mercado? Eu fui ao mercado. Então, que pessoa que é? Primeira pessoa. Singular ou plural? Singular, ó. Primeira pessoa do singular, quem é? Eu fui ao mercado. Vamos à outra? Letra D. Tarararará, gostas de cinema. Eu gostas de cinema? Nós gostas de cinema? Eles ou elas gostam de cinema? Então, olha aqui, ó, a conjugação correta do verbo na segunda pessoa do singular. Tu gostas de cinema? Tu. Você gostas de cinema? Tu ou você? Tu gostas de cinema? Então, aqui, que pessoa que eu usei do pronome do caso reto? Eu usei a segunda pessoa do singular do caso reto. É fácil o conteúdo, mas vai depender de você estudar. Observem aí essa imagem que vai aparecer aí fazendo o fechamento da nossa aula. Então, primeira, segunda e pessoa do singular é eu, tu, você, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Agora é com vocês. Na aula de hoje, aprendemos sobre pronome pessoal do caso reto. Vimos 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Quem são as pessoas do singular? Eu, tu, ele ou ela. Singular. Quem são as pessoas do plural? Nós, vós, eles ou elas. Entenderam? No seu material de estudo tem uma tabela que mostra certinho as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas do pronome pessoal do caso reto. E também do caso oblíquo. Estudem,
Estudem essa tabela. Na próxima aula, daremos continuidade nesse mesmo conteúdo. Só que, na próxima aula, aprenderemos o pronome oblíquo. Entendeu? Estudem, galerinha. Pesquisem. É um assunto que você necessita de estudar, olhar e compreender. Porque daqui uns dias, quando colocarmos, nós vamos ter que identificar esses pronomes no texto. E se você já estudar, quando virmos com o texto, uau, você vai ser só o top dos tops, porque você vai acertar facilmente. Sendo assim, abraços de sabedoria e até a próxima aula.